Olá, meus amigos. Hoje é um dia especial porque eu quero fazer aqui alguns comentários sobre o documentário do Marlon Castro, do canal M Vintage Cultura, no YouTube, sobre o documentário Bem na Fita. Em primeiro lugar, gostaria de opinar da seguinte forma. O primeiro ponto, eu assisti os 4 episódios, cujos links estarão aqui logo abaixo. Quem não assistiu, aconselho que assista. E eu vou pontuar aqui 4 questões sobre o documentário. Em primeiro lugar, eu quero citar o desafio que foi para o Marlon para a produção desse conteúdo, que interessa, sim, à mídia física de uma forma geral. E a forma como o Marlon trabalhou nesse documentário foi completamente artesanal, né? Então ele não teve recurso, foi na garra, né? Foi na garra e na coragem, colocou o propósito aí no seu coração de fazer esse desafio, e que foi elaborar, né, esse material para a posteridade, né? Isso vai ficar aí para muitos anos e servir, claro, como referência a pesquisadores, né, aos interessados pelo conteúdo. Então, primeiro, o Marlon enfrentou grandes desafios, como a distância, a, a limitação financeira, né, de todo esse projeto, um projeto que demorou, que passou de um ano de pesquisa, de busca, de contatos aí com as pessoas, né, que ele selecionou aí para colocar no documentário. Então eu vejo assim que foi um grande desafio para uma pessoa que não havia produzido nada nesse sentido, né, em termos um pouco mais profissional. Então realmente foi muito complicado, né, para ele poder realizar essa tarefa. Eu em algum momento até achei que ele teria desistido, porém ele conseguiu aí fazer o contato com o pessoal, com as pessoas, alguns eu nem conheço, né? E chegou ao final, ele apresentou então a sua obra. Então eu creio que só por isso, talvez muitas pessoas que tivessem iniciado algo nesse sentido, talvez teriam desistido pelas situações adversas que surgiram aí durante o período de gravação. O segundo ponto que eu queria comentar é o propósito. Qual era o propósito do documentário em si? O propósito do documentário em si foi resgatar um pouco da memória da questão da introdução do videocassete, da utilização do videocassete, os custos, né? A dificuldade das pessoas em obter esse aparelho que realmente transformou a vida de muita gente, né? Você chegar um momento que você ter a condição daquele filme que você via só lá no cinema, né, e com a data marcada, e nem sempre era o filme que você queria assistir. Então, só o fato de você ter a oportunidade de trazer isso para dentro da sua casa, um vídeo home, né, você trazer para dentro de casa aquilo que era praticamente impossível, isso torna o momento, né, no cenário do Brasil algo importantíssimo. Então, o documentário ele visa fazer isso, trazer esse resgate dessa memória, das coisas boas que apareceram nesse período, mas também trazer as dificuldades enfrentadas por quem queria ter o seu filme, assistir o seu filme, ou até mesmo as ferramentas, né, que você tinha que usar para isso, e nem sempre ferramentas adequadas, legais, né, muitos incorrendo na ilegalidade para poder obter ali o seu prazer que queriam ter, né, naquele momento. Então eu creio que o propósito
Documentário foi isso, mostrar para as pessoas, principalmente para esta geração que aí está, que as coisas, para se chegar a hoje que você tem o DVD, ou o Blu-ray, ou o streaming, né, os canais aí de assinatura, tem uma história, tem uma jornada, tem sentido ter passado lá atrás. Eu creio que o Marlon conseguiu mostrar isso para gente no sentido de que o que está aí hoje disponível em internet, ou nos canais, nos canais de assinatura, no streaming, enfim, ele tem uma história, ele não caiu do céu. E eu creio que o propósito do documentário era fazer esse registro inicial, vindo lá, realmente lá no nascimento da mídia física, de uma forma palpável, em você trazer isso para dentro da sua casa, e isso revolucionou o mercado do cinema no Brasil. Então, ao meu ver, este propósito que o documentário se propunha a fazer, ele foi atingido, tá? O terceiro ponto que eu quero comentar é a minha opinião, tá? Então, a minha opinião é a seguinte: o Marlon está de parabéns, por quê? A gente sabe que dentro desse cenário de produção, existem outras produções com melhor qualidade, com mais assessoria, com mais profissionalismo, né? Mas o Marlon se propôs a fazer um trabalho estritamente pessoal, artesanal, de fundo de quintal mesmo, e com garra, sem dinheiro envolvido, sem muita coisa. A gente sabe que isso não é fácil. Então, a minha opinião eu sei que muitas pessoas podem, às vezes, não concordar, né, por algum motivo ou outro, mas, gente, ele teve a iniciativa de fazer. Porque tem muita gente que, às vezes, gosta de falar muito, e às vezes fala até ocultamente, né, mas não tem coragem de dar a cara e fazer algo. Eu acho que toda pessoa que está fazendo alguma coisa pelo colecionismo, pela mídia física, pelo cinema, eu acho importante e é digno de louvor, é digno de aplauso. Então, no meu entendimento, o Marlon está de parabéns. Por quê? Diante de tantas limitações, ele conseguiu atingir o seu objetivo. Então, na minha opinião, o documentário ele apresenta isso, ele se propõe ao apresentar alguma coisa, que é exatamente contar a história do surgimento do videocassete e também do videohome, da videolocadora, e isso é interessante. É um resgate de memória, dizer assim, mas faltou isso, faltou aquilo. Sim, sempre vai faltar. Cada um vai ter um toque diferente. Nós não estamos falando do seu toque, da sua opinião ou da minha opinião. Nós estamos falando aqui da opinião do Marlon, da visão dele, que ele teve sobre aquilo que ele queria. E eu acho que deve ser respeitado. Deve ser respeitada a opinião dele. Ele entendeu assim, ele fez dessa forma, é positivo para nós colecionadores, para vendedores, para todos aqueles que estão inseridos dentro desse mercado ainda existente, não se sabe por quanto tempo, chamado de mídia física. Então o Marlon, sim, ele conseguiu trazer uma contribuição, ao meu ver, positiva, despertando em muitos o interesse, né? A abordar esse tema, discutir esse tema e, por que não, resgatar esse mercado, resgatar esse nicho diante de um momento que nós vemos de uma trucidação completa de tudo aquilo que se refere à mídia física. Então, Marlon, você está de parabéns, porque você concluiu aquilo que você colocou no seu coração, na sua mente, que você projetou. Então, você tem o meu respeito pelo aquilo que você produziu, pelas pessoas que participaram, que colaboraram de forma voluntária. Eu só tenho que aplaudir, agradecer também. Eu participei aí por um momento, contando a minha versão, e não estou dizendo que a minha versão ela é geral, claro, cada um tem uma opinião e uma visão, e agradeço por ter sido convidado. E só tenho que bater palmas e te agradecer por ter feito isso, tá? E eu creio que às vezes pode ter uma ou outra crítica mais fervorosa nesse sentido. E deixo também a minha opinião. Essas pessoas
que façam algo diferente, façam melhor, né? Peguem o exemplo que o Marlon deixou e façam melhor, porque o mercado está aí, o mundo é para todos, e cada um tem a liberdade de produzir conteúdo dentro do Brasil. Então não poderia chegar aqui e tecer comentários negativos de maneira que viesse a menosprezar o que o Marlon fez. Eu não posso fazer isso. Eu seria incongruente, eu seria hipócrita se assim fizesse. Não, eu acho que tem alguma coisa que precisaria de ajuste? Com certeza. Mas se você for somar todo o bojo, tudo aquilo que foi, todo o conteúdo em si, tudo aquilo que foi produzido, tá bom. Eu creio que se o Marlon for fazer uma segunda, uma continuação ou alguma coisa referente a isso, ou diferente, pode até abordar outro tema, eu tenho certeza que ele vai pegar as ferramentas adequadas para a produção de um conteúdo. Eu creio que vai ser melhor ainda. Então eu fiquei satisfeito com esse documentário. É um documentário, sim, com 4 episódios, talvez um pouco extensivo, né? Poderia ser resumido isso com menor tempo e contado a mesma história. Mas, enfim, faz parte de quem mergulhou de cabeça e se propôs a produzir algo para o meio. A gente sabe que esse meio da mídia física, tanto DVD, Blu-ray, VHS, existem pessoas que não têm boas intenções, né? E o Marlon teve essa boa intenção, com o coração aberto, procurou as pessoas, até nem conheço muitos deles que aí apareceram, que deu voz. Eu acho que isso é muito importante. E eu quero concluir o seguinte: Marlon, você deu voz a pessoas que não são tão conhecidas. Isso é importante. Isso foi positivo. Enquanto tiveram vozes conhecidas que participaram, tiveram também vozes desconhecidas, ocultas, que você deu voz, você trouxe para o meio. Essas pessoas participaram, pessoas que algumas a gente não conhecia, outras a gente conhecia. Então você está de parabéns pelo documentário, não só por contar a história, mas também por dar voz a pessoas que praticamente não eram vistas e nem conhecidas no meio da mídia física. E eu concluo dizendo: Marlon, não desanime, siga em frente, faça um próximo se você assim desejar, dê continuidade no projeto, tá? Com certeza você está tirando aprendizado com isso, né? Acho que todos nós aprendemos. Eu tenho assim só que agradecer mesmo pelo conteúdo. Você produziu alguma coisa, embora às vezes muitas pessoas querem fazer, não tem tempo, não tem recurso, não tem dinheiro. Você conseguiu. Outros também, talvez muitas pessoas nem querem fazer, e às vezes até de forma pejorativa, porque a crítica ela tem que existir, né? Mas tem críticas que elas são pesadas, elas são críticas que desmerecem às vezes o trabalho. Eu não faço isso, não é meu perfil, mas eu creio que você foi vencedor, e o documentário, sim, às vezes a resposta que você deseja de aceitação, isso virá com o tempo. Isso virá com o tempo, com certeza foi um aprendizado. E eu deixo aqui para você uma única sugestão, que se houver um próximo projeto, procure uma boa mentoria, essa é a minha sugestão. Procure uma boa mentoria que com certeza você vai fazer algo muito melhor. Não pare, não ouçam as vozes estranhas àqueles que às vezes não fazem nada e criticam de forma pejorativa aqueles que estão fazendo alguma coisa, mesmo aos trancos e barrancos, estão fazendo. Você é vencedor, você fez, você lutou, demorou, pouco recurso, às vezes com ausência ali de uma ferramenta mais específica para o conteúdo, você fez e está aí o produto. Eu como colecionador, como grande apreciador da mídia física, ex-dono de locadora, tenho a te agradecer, sucesso absoluto, siga em frente, não pare. Se fizer um próximo, Marlon, procura uma mentoria que com certeza nós teremos um trabalho extraordinário. Eu te agradeço em nome do canal do Mourão, a nossa mídia física, agradeço pelo conteúdo que você deixou para nós e servirá como exemplo, como pesquisa, como cultura para as próximas gerações. Eu te agradeço por tudo que você fez. Um abraço a todos e até a próxima.